Europa, eles jogam muito no 4-4-2, mas no 4-4-2 diferente do nosso. Eles jogam com duas linhas de 4 jogadores, né, com um atacante só na frente. E ali atrás, nos 4 deles, o time do Milan, por exemplo, joga com 4 zagueiros mesmo. Não são 4 zagueiros, não é um laterais, são 4 zagueiros. É verdade. Então, né, isso é que é bonito no futebol, que existem muitas possibilidades. Na sua leitura tática, que sistema tático foi utilizado pela França naquele jogo contra o Brasil, naquele famoso jogo 1-0? Jogaram no 4-5-1, né? Como eles jogam lá. 4-5-1? 4-5-1, porque é o seguinte... Não foi 3-6-1? Olha, não, eles não jogaram com 3 zagueiros, jogaram com a linha de 4 lá atrás. Porque o grande problema é o seguinte, eu às vezes, eu fiz essa colocação lá em São Paulo, e o Vinícius, o Paulo Vinícius, né? Paulo Vinícius. Da Prancheta e tal, né? Ele fez uma... Depois eu depois conversei com ele pessoalmente, porque eu digo assim, quando você vai falar de sistema tático, a primeira pergunta devia ser assim, você vai jogar em que sistema tático? Aí você responderia assim, mas você quer dizer para me atacar ou para defender? São duas situações. Duas situações, certo? Eu costumo dar um exemplo mais ou menos do seguinte, antigamente se jogava com 2 pontas e um centroavante, né? Jogava-se com 2 pontas. Aí eu vou falar de marcação. O que é que se dizia naquele tempo? O zagueiro, você deve lembrar, né, Roberto? Dizia assim, um pega, o outro sobra. Né, Roberto? Aí um lateral pegava o ponta, o outro lateral pegava o outro ponta. Quem está acompanhando o raciocínio, ele fala o seguinte, acabaram-se os pontas. Aí os times passaram a jogar com 2 atacantes enfiados. E não um aberto, 2 no meio. Aí, qual é o zagueiro que vai pegar e qual é o que vai sobrar? Roberto? Vai ter que ter 3, né? Né? Ou você pega um lateral e fecha, para poder sobrar um zagueiro, né? Ou você traz um volante e fecha, ou você põe 3 zagueiros, para poder você ter a sobra. E essa sobra aqui é um dos princípios da marcação no futebol. Quem estuda futebol diz assim, para você marcar bem um adversário, um dos princípios é você ter superioridade numérica. Quer dizer, você ter mais gente defendendo do que o outro está atacando. E para você ter a superioridade numérica, você tem que ter pelo menos um a mais, que é a sobra. E se os caras jogam com 2 atacantes enfiados, o que é que você faz? Você tem que pensar em alguém. Então quando você está se defendendo, não importa se você está com 3 zagueiros mesmo, certo? Ou um lateral fechando, você está com 3 alguma coisa. Essa aqui é o posicionamento. Você está entendendo? Mais ou menos isso, né? Então, hoje em dia, com o futebol, com os atacantes cada vez mais rápidos, né? Aí você tem que escolher os zagueiros rápidos, né? Então você tem que ter uma sobra, senão você está meio complicado. Se complica no jogo. Então é mais ou menos outro detalhe importante, né? Muitas vezes, se você for se prender na estatística do futebol, Roberto, você sabe que 50% dos gols do futebol acontecem de contra-ataque. 50%. Isso aí a gente pega um estudo, se você buscar, geralmente eles fazem nas Copas do Mundo. Eles pegam as Copas do Mundo e saem juntando os dados estatísticos, né? Os dados estatísticos. Depois disso, de 40% a 45% nasce de uma bola parada. Ou é um escanteio, uma falta lateral, 45. Uma falta lateral, um pênalti, certo? Nasce no lateral. Então 10% nasce realmente de ataque. Qual é o ataque que a gente fala? Será que eu vou me referir aqui? É aquela bola que o goleiro pega, joga aqui no lateral, nós vamos sair trabalhando ela aqui, vamos fazer o gol lá. Qual é o percentual disso aí? 10% no jogo. E a gente pouco vê isso, né? Porque no jogo você não se apercebe muito isso, mas quem estuda vê isso. Então, o time... Agora isso é mais em função do nivelamento. Isso. Né? Nivelamento. É claro que se um time for superior ao outro em demasia, vai sair gol de todo jeito. Eu estou falando em 2 times de nível técnico. É o que acontece hoje no Brasil. É o que acontece. Entendeu? Então, os gols acontecem assim. Então, olha aí. Então, se você for fazer o gol, muitas vezes, o maior perigo de você tomar o gol é quando você está atacando, porque 50% é de contra-ataque. É verdade. Você está entendendo? Tem essa leitura. Ó, se você vê o time do adversário do 13, certo? É um time que joga no contra-ataque como ninguém. Olha os gols dele contra-ataque. Eu joguei contra eles aqui, pelo central, e procurei neutralizar isso,
certo? Mas é um contra-ataque. E nem por isso deixa de ser um time ofensivo, é um time ofensivo. Entendeu? Então, o que se baseia nisso, que o time para ser equilibrado tem que marcar forte, porque o contra-ataque começa a partir da bola roubada. Se você não começar a marcar com os seus atacantes, você vai retomar a bola lá na sua última linha de defesa, então o contra-ataque fica difícil. Então, o futebol, certo? Ele é simplificado muito pelas outras pessoas, mas ele tem todas essas nuances. Né? O jogador de futebol, ele é difícil ser disciplinado taticamente? Não, Roberto, não é. Eu acredito que o treinador, ele é um vendedor de ideias. Então, quando ele consegue vender a sua ideia para o jogador, tudo é mais fácil. Agora, quando ele não consegue vender, a coisa fica mais difícil. Mas eu não tive problemas até hoje com nenhum jogador, mesmo quando eu tive no Palmeiras, com aquelas cobras, com relação a isso, sabe? Porque o jogador hoje, ele está num nível intelectual, da sua maioria, bem melhor do que era há bom tempo atrás. E eu até vou mais além, sabe? Eu tinha um treinador amigo meu, que ele dizia que não adiantava você falar muita coisa para o jogador, que ele não entendia. Depois eu entendi que era ele que não conseguia passar para os caras. Ficava mais difícil. Marcelo, ainda sobre jogador de futebol, existem algumas vozes aí que comentam futebol, de que o jogador do Sul, do Sudeste, não sei o que lá, ele não se adapta muito aqui ao futebol do Nordeste. Por isso que é importante formar times mais da região. Que comentário você faz com relação a isso? Eu estava falando com o Alan com relação ao seguinte: quando eu citei aqui que eu gostaria de ter jogadores no 13 que sentisse orgulho de vestir a camisa do 13, certo? Eu estava me referindo ao seguinte: não é só não colocar só o 13 não, tá? O Central, embora o Central não seja referência, porque o Central é um time menor do que o 13 hoje, se referindo à colocação do Estado, né? Mas aqui no Nordeste, se você traz um cara que está no São Paulo, trabalhar a cabeça desse cara, quando ele chegar aqui, ele está dizendo assim, pô, eu estava no São Paulo, estou descendo lá pro Itapipoca, a cabeça dele é difícil. Então, é preciso que essa ordem lógica, ele sai daqui e ele chega motivado para lá, entendeu? Então, não acredito que seja o fato dele ser de lá, não, sabe? É como ele encara isso, porque eu tenho vários jogadores do Sul, e no Sul tem muitos jogadores profissionais ao extremo, que se sentem bem, entendeu? Acho que é muito da cabeça do atleta. Agora, não resta a menor dúvida que eu, como já rodei esse país aí de cima a baixo, cada região tem uma característica de jogo diferente. E aí o jogador, para se adaptar, muitas vezes... Cada região tem uma característica de jogo diferente. Tem. Se você for jogar no Rio de Janeiro, que se assemelha mais ao nosso tipo de futebol aqui, é uma coisa. Se você chegar lá para o Paraná, para Santa Catarina, São Paulo é um futebol... Aí você vai dizer Santa Catarina, sabe, lá no Rio Grande do Sul, nessas regiões eles gostam muito do jogo aéreo, gostam muito de jogar na primeira e segunda bola. Aqui o nosso futebol, os jogadores rápidos, os jogadores jogar com a bola no chão. Então essa coisa aí realmente ela causa um certo tempo para poder ter essa adaptação. Isso você trazendo as peças para vir aqui, eles têm que ter essa adaptação. Né? Muitas vezes até não conseguem em função do período da preparação. Exatamente. Então esses cuidados vocês vão ter na formatação desse time, né? Vai sim. Vai ter que ter sim. Marcelo, foi um prazer conversar contigo. Deixar você já liberado para trabalhar, né? Tem muita coisa para fazer daqui para frente, mas foi um prazer conversar com você aqui. Acredito que os torcedores que escutaram o nosso programa também acharam muito legal. E fica à vontade aí para as suas despedidas. E esse programa vai estar sempre aberto para você no dia que você quiser. Bater um papo com a gente aqui. Obrigado, Roberto. Eu agradeço a você a oportunidade, né, de ter esse primeiro contato ao vivo, digamos, com o torcedor do 13, né? E dizer para ele que nós vamos ser incansáveis na luta de fazer um time que corresponda à expectativa do torcedor. A gente sabe das dificuldades, né? Mas nós vamos estar sempre pensando no torcedor. Aqui eu hoje sou o representante maior do time do 13 para fazer com que esse time dê alegrias ao torcedor,
E eu não vou medir esforço para isso, não. A família vem para cá, não? Não vai poder vir ainda, que eu tenho filhos à faculdade lá em Fortaleza. Fortaleza. E eles não podem vir, eles vêm só passear aqui. Então, sucesso para você. Boa Obrigado, sorte, Roberto. muita saúde.